E a gente segue aqui, continua falando do conteúdo do Enem, só que dessa vez do tema da redação, que foi o seguinte: desafios para valorização da herança africana no Brasil. Um tema aí amplo, né, necessário e de onde se pode explorar de várias formas o tema racismo. A gente chama para essa conversa o professor Diego dos Santos Reis, que é coordenador do Grupo de Pesquisa em Educação Antirracista da UFPB e também integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da instituição. Boa noite para você, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Correio. Olá, boa noite a todas as pessoas. Muito obrigado. Eu lhe pergunto, né, para a gente começar aqui essa conversa, o que é que o senhor achou desse tema? Então, a prova da redação do Enem traz um tema urgente, né, como nós vimos, e fundamental para a promoção de uma sociedade racialmente mais justa no país, nesse primeiro ano em que, por força de lei, nós teremos o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, como feriado nacional. Então, o tema ele evidencia não só a importância de uma temática e como a educação deve estar implicada no combate ao racismo, mas também uma luta histórica dos movimentos sociais negros contra a violência racial, né, em face às múltiplas violações sofridas pelo povo negro nesse país. Inclusive violações culturais, como nós vimos na prova, né, que culminam na desvalorização estética, das tradições religiosas, linguísticas daquelas e daqueles que construíram simbólica e materialmente esse país. Né? Então, a prova trouxe muitas referências importantes para esse diálogo. Sim, certamente. A herança africana passa também, professor, acaba passando pela herança religiosa, né? Na sua opinião, como buscar mais respeito, né, a quem segue, por exemplo, as religiões de matriz africana, como desmistificar, né, essa imagem que muitas pessoas ainda têm, ainda fazem dessas religiões? Perfeito. Então, a gente não compreende, eu penso, essa questão sem entender como o racismo contra as religiões de matrizes africanas no Brasil se tornou uma prática histórica, né? Ou seja, quando a gente discute a valorização da herança negra no país e trazer essas tradições, essas religiões como uma referência, significa também reposicioná-las na própria história nacional, né? Então, a prova trazia uma questão, por exemplo, que mencionava os rituais fúnebres dos candomblés, né? O axexê. E a gente sabe que no país, a demonização dos símbolos, das tradições religiosas negro-africanas, isso tudo estampa todos os dias no noticiário, né? Pessoas apedrejadas, o racismo religioso na escola, né? Professoras e diretores e professores que se recusam à aplicação, né, do ensino obrigatório, né, de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. A gente sabe, então, que isso tudo é legado, né, herdado dessas práticas racistas e que isso vão culminar, não raro, nessa violência, né, insidiosa contra pessoas dessas tradições, principalmente. Porque tudo que é ligado ao povo negro, né, se pensa nesse imaginário coletivo, é voltado ao mal, enquanto o bem, né, estaria só nas liturgias, né, branco, europeias, cristãs, né? E a gente sabe que isso tudo é contra o legado, contra o patrimônio cultural afro-brasileiro que se volta. Professor, quando a gente noticia destacando, né, a raça negra, vou lhe dar um exemplo aqui. Ela foi a primeira mulher negra a assumir tal cargo, né? E aí existe uma parcela da sociedade que acaba, de certa forma, desdenhando isso, achando que é irrelevante fazer essa diferenciação, que o preconceito, inclusive, estaria nesse aspecto. O que é que o senhor acha? Qual a sua opinião sobre isso? É uma questão importantíssima, né? Quando a gente traz essa marcação, não só racial, mas também de gênero, por exemplo, no exemplo que você está mencionando, né? O preconceito, eu penso, ele não está na colocação, evidentemente, mas justo no desdém, né? Quem pensa desse modo, sem dúvida, fala de um lugar de privilégio, né? Meritocrático, que vai desconsiderar os obstáculos colocados à maior parte da população brasileira desse país, que é negra, né? Então, a gente não acredita no mito da democracia racial como se todas as pessoas tivessem as mesmas oportunidades. Fosse assim, a gente não estaria falando, por exemplo, na Bahia, da primeira professora cotista a tomar posse como docente numa faculdade de medicina. Né? Ou seja, o primeiro desafio que uma pessoa negra tem a vencer nesse país é permanecer viva. Né? Mas quando a gente fala a primeira, num país que tem quase 60% de pessoas autodeclaradas negras, a gente está falando ainda que isso é exceção
né? E nós sabemos quem é e qual é a cor da regra, né, que compõe a classe, o gênero, né, daquelas pessoas que estão predominantemente nesses postos de destaque, né? Então, a importância, sim, eu penso, em trazer essa colocação nesse sentido. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Correio, viu? Obrigado. Obrigada, boa noite para você e até Boa a noite. próxima.